Bom dia, meus meninos. Cá estamos mais uma vez e hoje, como prometido, temos uma aula com muitos bonecos. Espero que seja agradável e interessante e que aprendamos coisas bonitas. Começamos com um aquecimentozinho rápido, porque temos muita coisa para hoje. Um aquecimentozinho rápido para nos lembrarmos das ideias básicas, porque tudo o que estamos a ver tem um significado geométrico e é importante nós termos isso bem presente. Portanto, justificar que a área está compreendida entre 7 e 14. O que é que nós fazemos? Bom, vamos ver aqui, olharmos para a figura e ver se arranjarmos aqui figuras que nos permitam tirar essa conclusão. Não é nada difícil, não é? Portanto, precisamos arranjar uma figura maior do que esta, com área igual a 14. Bom, aqui é 7, é uma questão de fazer a conta, não é só pelo boneco que parece que está ali a passar ao meio de 6 e 8, é uma questão de fazermos aqui a conta e vermos que o y igual a 0 dá o x igual a 7. Portanto, esta reta passa aqui, neste ponto. Temos aqui uma linha, não é? E podemos fazer uma linha para ali e ficamos o quê? Com um triângulo. Estamos ali com um triângulo que tem área 7. Está bem? Portanto, é fácil percebermos que esta figura é um bocadinho maior do que o triângulo, se eu unir aqui em linha reta daquele vértice ali para cima até aqui à origem. A figura é um bocadinho maior do que um triângulo de área 7. Portanto, a área da figura é um bocado maior do que 7. Por outro lado, também não é difícil, aqui também não pedimos uma aproximação muito fina, de 7 a 14, é um intervalo bastante grande, basta-nos arranjar o quê? Arranjar um retângulo com base igual a 7, altura igual a 2, e claramente este retângulo contém completamente a nossa figura pintada, portanto a área do retângulo é maior do que a área da figura. Porquê é que eu insisto muito neste tipo de coisas? Porque não basta a gente fazer uma conta. Nós vamos calcular esta área. O que é que acontece? A gente calcula um integral, engana-se numa coisa qualquer e depois dá-nos um valor. E imaginemos que dá 8, se calhar 8 é capaz de estar certo, mas se der 16, a gente diz assim, espera, 16 não pode ser. Não pode ser certeza, porque está dentro do retângulo. O retângulo tem área 14. Está bem? E às vezes basta estas pequenas observações de caráter geométrico para nós rapidamente percebermos, não, espera lá, aqui enganei-me, pois aqui troquei o sinal, ou aqui fiz qualquer coisa que não estava bem. Bom, exprimir esta coisa por integral, vamos só exprimir e vou deixar depois o cálculo como exercício. Portanto, aqui temos raiz quadrada e depois aqui estas coisas encontram-se aqui no x igual a 4 e depois temos ali aquela coisa. Então, o que é que a gente como é que nós calculamos a área? Bom, reparamos facilmente que esta área pode-se dividir em duas partes. Vou tentar fazer mais ou menos, não é? Traçamos aqui uma linha, está torta, mas pronto, isto está ali no 4, não é? Portanto, daqui até ao 4, o que é que nós temos? É a área que está debaixo da curva y igual a raiz de x, não é? Do 4 até ao 7, o que é que nós temos? A área que está debaixo da curva y igual a 2 menos 2 terços de x menos 4. Então, qual é a expressão do integral? Como é que fazemos? Quantos integrais é que a gente precisa para fazer isto, meus meninos? Podemos fazer logo a área, o Miguel pergunta, podemos logo fazer a área do triângulo? Podemos, não é? Podemos. A área do triângulo é uma parte da coisa, está bem? Mas a área do triângulo, neste caso é muito simples, 3 vezes 2 sobre 2, podemos calcular diretamente e depois calcularmos este integral deste lado. Sim, podemos, não é? Mas no fundo é importante também percebermos que a área do triângulo é nem mais nem menos que o integral desta função do primeiro grau para... Bom, já que estamos a pôr dúvidas, isso é bom que apareçam as dúvidas, então vamos escrever o integral. Nós temos de ser rápidos porque temos filmes para ver e não queremos perder os desenhos animados. Então vamos lá ver. Vamos lá escrever no instante o integral de 0 e 4 de raiz de x mais o integral. São dois integrais. É claro que, como o Miguel disse, este segundo integral não é preciso estar a fazer contas, não é preciso primitivar, não é preciso aplicar a fórmula de Bauer, porque este integral é a área do triângulo. Portanto, este integral dá 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3, o integral dá 3. Sim, portanto, fica mais fácil
mas é bom percebermos que é a mesma coisa. Okay? Portanto, se nós formos calcular este integral e não nos der 3, é porque estamos a fazer mal. Então é bom nós conjugarmos essas informações. Nós sabemos, por razões geométricas evidentes, quanto é que aquele integral vai dar. Não deixa de ser expressa à custa do integral. Mas é simplesmente a área do triângulo e sabemos quanto é que dá. Okay. E por falar em áreas, agora vamos falar de outra coisa, que são volumes. Vamos mudar aqui o nosso... Okay. Então vamos lá ver... O tema de hoje é volumes. Vamos calcular volumes de coisas. Bom, comecemos por um sólido muito simples, que é um cilindro. Okay? E reparemos nesta situação, que nós cortamos um cilindro. Se nós cortarmos um cilindro, um cilindro tem duas bases, não é? Tem um eixo que passa aqui pelo centro das bases. Não é? E se nós cortarmos perpendicularmente a esse eixo e nós virmos a figura plana que aparece, o que nós chamamos uma secção do sólido, se nós cortarmos, que forma é que tem esta secção? Uma figura plana, que é fácil de ver o que é que vai dar, não é? O que é que vai dar, meus meninos? Se eu corto um cilindro, vai dar um círculo, exatamente, Beatriz. Não é? Vai dar um círculo. Portanto, cada uma destas secções vai dar um círculo e o volume do cilindro, ao fim e ao cabo, o volume do cilindro é nem mais nem menos do que nós, digamos, imaginemos que nós cortamos este cilindro, todas as fatias muito finas, ali um salamezinho todo ali bem cortadinho, muito fininho, e depois colamos outra vez para achar o volume. Está bem? Portanto, o que é que nós fazemos? Vamos pegar em pequenas fatias, com uma altura muito fininha, multiplicando a área da fatia pela altura, vai-nos dar, ao somarmos isso tudo, ao fim e ao cabo é como se nós pegarmos umas fatias todas muito bem cortadinhas e voltarmos a construir o cilindro. Está bem? Portanto, o volume, não apenas do cilindro, mas de outro sólido qualquer, vai poder ser obtido desta maneira. Ou seja, se nós somarmos as áreas muito fininhas, vai-nos dar o volume do sólido. Ora, e agora o que nós vamos ver vamos aplicar este princípio a vários sólidos e ver o que é que vai acontecer. Portanto, no caso do cilindro, se tivermos um cilindro com altura H e um raio da base igual a R, vamos ver aqui um boneco, não é? Temos aqui um boneco. O que é que nós temos? Temos aqui a figura representada aqui, o cilindro, aqui deitado aqui sobre o eixo do X. O eixo do X está a fazer o papel do eixo do cilindro, desde 0 até H. E, no fundo, o que nós estamos a dizer é, vamos medir as áreas de cada corte, de cada secção, e vamos somá-las todas, está bem? Ora, a área de uma secção é a área de um círculo. Nós conhecemos a fórmula da área do círculo desde que somos pequeninos, não é? Portanto, a fórmula da área, bom, é π vezes raio ao quadrado. Okay? Bom, então, como é que obtemos o volume? Bom, vamos fazer o integral desta função, da função área, vamos fazer o integral da função área desde 0 até H. O intervalo desde 0 até H. Ok, está bem. Então o volume vai ser π vezes r ao quadrado, que é nem mais nem menos que o integral da função área. Está bem? Portanto, o volume é o integral da área. E porquê é que é πr ao quadrado vezes h? Bom, fácil, porque esta função π vezes r ao quadrado é uma função constante. Os círculos têm todos a mesma área, não depende de h, não é? Não depende de x, não depende de coisa nenhuma, portanto a área é sempre constante, portanto se eu estou a fazer um integral desde 0 até h, só tenho que multiplicar πr ao quadrado pelo tamanho do intervalo, que é h. Tá bem? Isso dá-nos o volume do cilindro. Mas, se nós tivermos outro sólido diferente, vamos ter o mesmo princípio, ou seja, se nós conhecermos as áreas de todos os cortes, nós podemos integrar e calcular o volume. É isso que a gente vai fazer agora para várias outras coisas. Ok? Por exemplo, comecemos por uma pirâmide. Bom, o que é que temos? Uma pirâmide, neste caso, um exemplo de uma pirâmide quadrangular, simplesmente porque é mais fácil para ilustrar. Temos uma pirâmide quadrangular com uma certa altura, com uma base quadrada, com um lado R. Agora, reparem, se nós fizermos aqui a figura da pirâmide, se nós cortarmos a pirâmide, vamos pensar aqui no eixo
que passa aqui no meio, que se nós cortarmos aqui uma fatia, esta fatia vai ser também quadrada. Se nós cortarmos paralelamente ao eixo, ao fim e ao cabo, se nós pensarmos aqui, temos aqui uma pirâmidezinha pequenina que é semelhante à pirâmide grande, tá bem? Mas com uma base, com uma área diferente. Tá bem? Então, se nós descobrirmos como é que é, quanto é que é a área de cada base, de cada corte, de cada secção, podemos somar esta coisa toda e obter o volume da pirâmide. Então, vamos lá ver. A chave está numa palavra que eu disse aqui no meio da frase, que é a palavra semelhante. Ou seja, esta pirâmidezinha que aqui está é semelhante à pirâmide grande. Então, a altura da pirâmide está para o lado, como a altura da pirâmide grande está para o lado grande. É uma regra de 3 simples. E dá-nos, então, o lado aqui desta coisa. Portanto, temos aqui o eixo. Aqui, quando o x for igual a h, temos a base da pirâmide, que tem lado R. Se tiver aqui um x mais pequenino, então o x está para h, como o lado desta pirâmide está para o lado da pirâmide grande. E obtemos o lado da base e, portanto, a área que é o lado ao quadrado, está bem? Portanto, o x está para h, assim como o lado está para r. Ou seja, o lado é x sobre h vezes r. E a área é isso ao quadrado. Tá bem? Portanto, conseguimos saber quanto é que é a área de cada secção da pirâmide. Cortando, portanto, pegamos numa faquinha, cortamos a pirâmide aqui perpendicularmente ao eixo e vemos que dá um quadrado com área igual a isto. Então, o volume da pirâmide vai ser pegar nesta expressão da área e vamos integrar desde 0 até h. Vamos fazer o integral. É o mesmo princípio, reparem, sempre este princípio. O volume é o integral da área ao longo das várias secções paralelas entre si, perpendiculares a um eixo, que é o eixo, neste caso é este eixo aqui que vai do vértice da pirâmide para a base. Bom, e agora calculamos este integral. Também não é muito difícil. Também vai dar 1/3 de área da base vezes a altura. Também devem conhecer a fórmula do volume da pirâmide, está bem? Portanto, fica como exercício calcularem isto. Reparem aqui, agora é uma função quadrática em x, não é? Portanto, é r sobre h elevado ao quadrado vezes x ao quadrado. Uma primitiva muito simples, em que aparece x ao cubo, fazemos a conta e vai-nos dar este valor. Fica como exercício calcular um integral. Nada especial. Uma função quadrática. Um integral facílimo. Tá bem? Mas, portanto, o importante aqui é percebermos de onde é que vem. Ou seja, agora nós podemos dizer assim, porque é que o volume da pirâmide é 1/3? Bom, porque nós calculámos e vimos que dá 1/3. Está bem? Não foi porque o senhor professor disse que era assim. Ok, bom. E agora vamos olhar um bocadinho para os chamados sólidos de revolução. E está quase a chegar ao filme. Ora, um sólido de revolução, o nome aqui revolução, não é? Revolução, revolver, andar à volta. Está bem? Vai andar à volta. Portanto, um sólido de revolução caracteriza-se pelo seguinte: tem secções todas circulares. Por exemplo, a nossa pirâmide, obviamente, não é um sólido de revolução. Tem secções quadradas. Não é? O cilindro é um sólido de revolução. Uma maneira de inventar sólidos de revolução, há muitos sólidos de revolução que nós podemos inventar, é pegar numa figura plana e fazê-la andar à volta em torno de um eixo. E vamos ver um exemplo do cilindro, por exemplo. Se eu pegar num retângulo e fizer este retângulo andar à volta em torno, por exemplo, deste eixo que aqui está, o eixo do X, nesta figura, o que é que acontece? É como se tivéssemos aqui um arame e o retângulo está aqui preso ao arame e anda à volta. Bem? O que é que ele vai desenhar? Vai andar à volta no espaço em 3 dimensões. Não é? O retângulo andar à volta. O que é que vai desenhar? O que é que o retângulo vai desenhar quando anda à volta? O retângulo todo, andar à volta. Não é? Vai percorrer uma região do espaço. Não é? Vai desenhar um sólido. Um cilindro, exatamente. Exatamente.
se vai desenhar um cilindro, está bem? Pegamos no retângulo, pondo a andar à volta e ele vai desenhar um cilindro, está bem? Portanto, este exemplo mostra como é que um cilindro, por um lado, já vimos que tem secções paralelas todas circulares, já vimos como é que nós podemos obter o cilindro partindo de uma figura plana, neste caso um retângulo, pondo a girar e desenhando uma figura tridimensional. Tá bem? E agora é a altura de vermos uma fita. Vamos ver um filme. Então, voltando aos nossos slides, então já dissemos então o que é um sólido de revolução, um sólido que é gerado por rotação de uma figura plana. Vimos exemplos de sólido de revolução, um cilindro é um sólido de revolução, um cone é um sólido de revolução, e vamos ver mais. Como calcular os volumes destas coisas? O princípio é sempre o mesmo. Por exemplo, o cone. O que é que nós temos que saber? Ao fim e ao cabo, o princípio é sempre o mesmo. Saber qual é a área de uma secção. Então vamos pôr aqui o boneco. Vamos agora o cone. Não é? Cá está um triângulo retângulo. Tem um triângulo retângulo girar para dar o cone, como dizia no filme. Os cortes ou secções são todas circulares, mas ao contrário do cilindro, são círculos cujo raio está a variar. De maneira semelhante à pirâmide que nós vimos há bocadinho, de maneira semelhante à pirâmide, temos aqui também figuras semelhantes, ou seja, o raio aqui está para o raio aqui, como este de X está para a altura do cone. Portanto, o cone, por um lado, é semelhante à pirâmide na medida em que há aqui figuras semelhantes à proporcionalidade que nos permite saber as dimensões disto, por outro lado é semelhante ao cilindro na medida em que as secções são circulares, passo que na pirâmide não. Portanto, como é que nós fazemos? Temos que saber na mesma a área de cada secção circular e como dizia também no filme, o raio do círculo é proporcional, temos semelhanças de figuras, não é? Posso ter aqui um triângulo semelhante a um triângulo maior, semelhante a um triângulo maior, o raio é proporcional a este comprimento, porque no fim e ao cabo figuras semelhantes têm lados correspondentes proporcionais, não é? Portanto, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado, em que o raio, tal e qual como na pirâmide, o raio vai ser x sobre h multiplicado pelo raio da base. Portanto, o raio de cada círculo é x sobre h multiplicado por r, e a área, portanto, π vezes x sobre h vezes r ao quadrado. Bom, então podemos calcular novamente o volume do cone.
Tá bem? E vamos fazer, vai ser o integral da área, não é? Reparem, é sempre a mesma lógica. O volume é o integral da área. Tá bem? Então, se acharmos a área de cada secção, é só calcular o integral. E, mais uma vez, calcular o integral não tem dificuldade nenhuma, porque é uma função quadrática, isto vai dar π vezes r ao quadrado sobre h ao quadrado vezes x quadrado, primitiva vai dar o constante vezes x ao cubo sobre 3, e substituímos o x por h, o x por 0, e dá-nos logo diretamente aqui a fórmula, que também deve ser conhecida, não é? Mais uma vez, a fórmula do volume do cone é 1/3 do volume de um cilindro com a mesma base e a mesma altura. Este 1/3 é um número bem certinho, bem redondinho, que não é só porque nos apetece. Calculamos, conseguimos calcular. Este integral é, mais uma vez, calcular o integral é a parte mais fácil. Um integral muito, muito simples. Ok, então, se nós tivermos outro sólido de revolução, não seja nem um cilindro nem um cone, bom, podemos pensar no que acontece se eu tiver agora uma figura plana. Reparem, lembrem-se, uma maneira de obter um sólido de revolução é pegar numa figura plana e fazê-la girar em torno do eixo. Não é? Portanto, se eu tiver uma figura plana, por exemplo, limitada por uma curva, y igual a f de x, eu posso pensar o que é que acontece se esta figura andar à roda, aqui do eixo, e vou ver o que é que ela desenha. Ora, bom, não é muito difícil de ver que se eu puser isto a girar, bom, vai dar assim uma coisa. A gente até costuma dizer assim, bom, é útil nós darmos assim uns nomes, não é? Darmos uns nomes. Eu posso pensar assim, se isto andar à volta, isto vai gerar o quê? Não é um cone, não é um cilindro, podemos chamar bem, um vaso, digamos. Tá bem? Assim, vai gerar um vaso. Tá bem? E nós queremos saber qual é o volume do vaso. Ora, o que é que nós precisamos saber para achar o volume do vaso? Bom, é um sólido de revolução, sabemos que as secções são todas circulares, sabemos que se acharmos a área dessas secções, só temos que depois calcular o integral para dar o volume, só precisamos então saber a área. Bom, mas a área de um círculo é a coisa mais simples. Como é que eu acho a área de um círculo? Π vezes raio ao quadrado. Então, a secção, cada uma destas secções, eu tenho aqui, a curva é dada por y igual a f de x, eu tenho aqui um raio, o raio é esta altura, o raio é o y, está bem? Então, vai ser π vezes y ao quadrado, está bem? A área vai ser π vezes y ao quadrado. Okay. Bom, então, reparem, isto dá-nos um panorama muito geral para este tipo de situações. Se eu tenho uma curva y igual a qualquer coisa e faço girar aqui em torno do eixo do x, o raio destas coisas é precisamente o y, a área é precisamente π vezes y ao quadrado. Então, o volume vai ser o integral disso. Está bem? Portanto, o volume vai ser simplesmente o integral de π vezes y ao quadrado. Portanto, reparem, isto é particular para os sólidos de revolução porque tem secções que são circulares e a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Mas há aqui um princípio geral. Mesmo que o sólido não seja de revolução, se eu encontrar as áreas das secções, então é o integral das áreas. O que é particular é que, bom, as áreas, como são círculos, então têm esta expressão muito simples. Bom, portanto, se o y for f de x, eu vou aqui, substituo o y por f de x e tenho uma maneira de calcular o volume de qualquer sólido de revolução obtido desta maneira. Se eu conseguir exprimir o contorno por uma linha, o contorno da figura plana por uma linha y igual a f de x, roda em torno do eixo, o raio é o y, então a área é π vezes y ao quadrado e o volume é o integral disso. Mas a figura pode estar, por exemplo, de outra maneira. Pode estar assim. Vamos ter uma figura assim. E agora girarmos a figura daquele lado. Agora temos uma figura do tipo x igual a f de y. E girarmos em torno do eixo dos y. Reparem que a figura até é a mesma, só está mudada de, digamos, troquei os eixos. Não é? Se eu girar agora isto em torno do eixo dos y, vamos ter também um vaso de cabeça para baixo, não é? Tem aqui um vaso. Mas agora o que é que acontece? Acontece que agora estamos a girar aqui em torno do eixo dos y e a distância, o raio, é
O raio agora é o x em vez de ser o y. Então, o que é que aconteceu? Trocaram de papel, está bem? Portanto, temos secções circulares de raio x, área π vezes x quadrado, e o eixo segundo o qual nós estamos a fazer os cortes é o eixo dos y. Então vamos fazer o integral no eixo dos y. Portanto, trocamos de papel, o x trocou com o y. Portanto, vai ficar um integral agora no eixo dos y de π vezes x quadrado. As secções são cortadas ao longo do eixo dos y, têm raio x, área π vezes x quadrado, e o integral disso dá-nos o volume. E assim a gente calcula os volumes desta coisa toda. Ok? Bom, então vamos ver o sólido de revolução por excelência. Ainda não falámos aqui no sólido de revolução por excelência. Qual é que falta aqui? Digam lá, meus meninos. Quando falamos em revolução... Exatamente, Gonçalo. Falta falar da esfera. Então vamos lá ver a esfera. Tá bem? A esfera é um sólido de revolução. Se nós cortarmos, vamos ter círculos, não é? Podemos pensar, digamos, no paradigma, por exemplo, da Terra e cortarmos por uns paralelos, obtemos círculos. Podemos obter por rotação de uma figura plana, que é um semicírculo. Então, se nós pegarmos numa figura plana, um semicírculo, de equação y igual a raiz de r ao quadrado menos x quadrado, porque de onde é que isto vem? Nada de especial, é a equação, não é? X quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado, equação de uma circunferência, e depois tomamos só metade, portanto o y, a parte em que o y não é negativo, portanto podemos fazer raiz quadrada. Temos a expressão. E agora, vamos pensar em este semicírculo a girar. Bem? Bom, e aplicamos o mesmo princípio. O que é que vai acontecer? Bom, temos círculos de raio π vezes y ao quadrado, perdão, de raio y, cuja área é, portanto, π vezes y ao quadrado, e o nosso x vai de menos r até r. Bom, então agora vamos calcular o volume da esfera, ver se a gente descobre finalmente a fórmula do volume da esfera. Alguém ainda se lembra, antes de termos a fórmula, alguém se lembra de ter aprendido na escola qual era a fórmula do volume da esfera, meus meninos? Ninguém se lembra da fórmula do volume da esfera. Não faz mal que a gente vai calcular. Ok, então vamos lá ver. Então, π vezes y ao quadrado. Ora, o y é a raiz quadrada de r ao quadrado menos x quadrado, portanto, elevamos ao quadrado, desaparece a raiz. Fica π vezes r ao quadrado menos x quadrado. E agora? O que é que vem a seguir? Qual é a primitiva disto? Agora vamos calcular o integral direitinho. O que é que nós fazemos para calcular o integral? Fórmula de Barrow. Vamos achar uma primitiva. Alguém sabia a fórmula do volume da esfera, João? Boa, João. 4 terços de π vezes r ao cubo, exatamente. Vamos lá ver. Para calcularmos o integral, o que é que a gente faz? Vamos calcular a primitiva desta função. Ora, vai ficar, o π pode ficar cá para fora a multiplicar. Primitiva de r ao quadrado, quanto é que é? Reparem que a variável de integração é o x, não é? O que é uma primitiva de r ao quadrado, meus meninos? As coisas básicas a gente não pode errar, não é? Primitiva de r ao quadrado, quanto é que é? Note-se que a variável é o x, não é? É uma primitiva de 5, 5x. Uma primitiva de 13, 13x. Uma primitiva de r ao quadrado. R ao quadrado vezes x. Uma primitiva de x ao quadrado. X ao cubo sobre 3. Então, temos a fórmula de Barrow e cá temos uma primitiva disto, é π vezes r ao quadrado vezes x, primitiva de r ao quadrado. R ao quadrado é uma constante, também é o raio daquela esfera. Primitiva de x quadrado, x ao cubo sobre 3, e agora substituímos o x por r e por menos r, substituímos, aplicamos a fórmula de Barrow direitinho, e vai-nos dar 4 terços de π r ao cubo. Temos a continha direitinho, uma conta fácil. Portanto, repare-se que é de facto o cálculo do volume da esfera é muito fácil, porque reparem, não há aqui nada de especial, as primitivas são imediatas, só temos de saber isto, não é? A fórmula do volume de um sólido de revolução.
integral de π vezes y ao quadrado. E saber que, neste caso, o nosso y é dado por esta expressão. Está bem? E isto que está aqui, volto a insistir, não é? Esta expressão integral no intervalo apropriado menos RR, porquê? Bom, porque menos RR é onde o x está a variar. Se for noutra situação qualquer, é o intervalo que for. E π vezes y ao quadrado, porque o y é o raio de cada secção. Está bem? Portanto, para calcular volumes de sólidos de revolução, é só isto que a gente precisa saber, basicamente. Ok, então agora vamos ver um último boneco para hoje. Okay. Vamos ver um último boneco para hoje. Agora, o que é que vai acontecer se esta figura rodar aqui em torno do eixo do x? O que é que vai acontecer? Bom, temos aqui uma figura vermelha que vai andar aqui à volta. Esta figura é limitada por duas curvas, y igual a 2x, y igual a x quadrado. E agora, o que é que a gente faz? Ora bem, até agora as nossas figuras eram todas figuras maciças. Temos ali a esfera, temos aqui o vaso, não é? É sempre, vou voltar só um bocadinho, é uma região que, digamos, completamente fechada desde uma curva até o eixo de rotação. Nesta figura que nós temos agora, já não é assim. Temos aqui uma figura que vai até esta curva, mas não vai até cá abaixo, não preenche tudo até aqui ao eixo. Bom, se nós estivéssemos a calcular a área desta figura, o que é que nós fazíamos? Bom, fazíamos o integral desta função menos o integral desta função. Porquê? Porque a área era mesmo fazer a área deste triângulo todo e depois descontar a parte branca que está debaixo da parábola. Quando falamos no volume é algo parecido, porque se nós pensarmos nesta região toda completa, nesta área toda a girar, vai dar o quê já agora? Se pensarmos neste triângulo todo, a ver se eu agora consigo fazer o boneco mais ou menos. Se nós pensarmos neste triângulo todo, está um bocadinho torto, mas percebem a ideia, não é? Se nós pensarmos neste triângulo todo a girar, aqui à volta do eixo do x, que figura é que vamos obter? Que sólido é que... Ok, o Tomás estava a dizer assim, de facto, se fizéssemos a área, ia ser a área do integral da reta menos o integral da parábola, para fazermos a área, não é? E o Gonçalo diz muito bem que se nós pegarmos neste triângulo e o fizermos girar aqui à volta do eixo do x, ele vai gerar um cone, está bem? Bom, mas o que é que acontece? Acontece que há aqui uma parte do cone, uma parte aqui, a parte que está a branco dentro deste triângulo, que no fundo vai ser ar. Está bem? Vai ser ar. Ou seja, só a parte do cone que pensamos que isto gira tudo, mas uma parte gira e pinta de vermelho e uma parte gira e pinta de branco, só a parte que gira e pinta de vermelho é que vai ser sólida. O resto fica cheio de ar apenas e nós só queremos o sólido. Então o que é que nós fazemos? Bom, se temos uma coisa a mais, temos de descontar. Está bem? Portanto, o que é que nós vamos fazer? É a mesma coisa que se fosse na área, fazíamos o integral disto menos o integral disto, agora vamos fazer o volume correspondente a esta região toda, ou seja, o volume do cone, que vai ser obtido por π vezes y ao quadrado, com este y que aqui está em cima, mas depois vamos retirar o volume de revolução gerado por este pedaço debaixo da parábola, que vai ser também π vezes y ao quadrado, mas em que o y agora é x quadrado. Então é isso que a gente agora vai escrever. Portanto, se girarmos isto em torno do eixo x, a região vermelha, não é? Vamos fazer π vezes 2x elevado ao quadrado, ou seja, vamos fazer o integral como se fosse este y aqui, π vezes y ao quadrado para este y, mas depois vamos descontar, aqui está no integral só, porque sabemos que o integral da diferença, mesmo que a diferença dos integrais, mas podíamos pensar, e se calhar até devia estar escrito com dois integrais para percebermos que estamos a fazer um volume, depois a descontar outro volume. Então, π vezes este y elevado ao quadrado, menos π vezes este y elevado ao quadrado. E reparem uma coisa muito importante, é um volume menos outro volume, não é fazer esta função 2x menos x quadrado e depois elevar isto tudo ao quadrado, não é, é este elevado ao quadrado, π vezes este ao quadrado dá um volume, um sólido, revolução, e depois
descontamos o volume do pedaço do sólido que está escavado, que está oco lá dentro. Está bem? Portanto, é um volume menos outro volume. Ok? E agora, se nós fizéssemos a mesma coisa, mas a girar em torno do y, já está aqui a resposta, mas foi muito rápido. Se nós fizermos a mesma coisa a girar em torno do y, o que é que vai acontecer? Eu agora penso nisto a girar aqui deste lado. Então, agora os papéis mudam, não é? Portanto, eu penso assim, o que é que... Se eu tiver esta região, vamos lá pintar agora com uma cor. Se eu consigo pintar isto razoavelmente. Se eu pensar agora em torno do eixo dos y, é como se eu tivesse esta região toda aqui a girar, mas depois há aqui uma grande pedaço aqui no meio que fica branco. Está bem? Portanto, o que é que eu vou fazer? Bom, vou calcular o volume como se fosse todo este vaso aqui grande, não é? Resultante aqui desta parábola aqui a girar à volta do eixo dos y, e depois tenho que descontar o volume aqui branco no meio. Já agora, o volume aqui branco no meio vai ser também um cone, não é? Cá está, tem uma parte retilínea. Pensar neste triângulo, mas neste caso o triângulo é aquilo que fica branco, é aquilo que está a ser descontado. Como regra prática que a gente pode dizer, bom, olhamos para ver quem é que está mais de fora, quem é que está mais de dentro. Portanto, a parte de fora vai gerar, digamos, o volume no seu todo e depois a parte de dentro vai gerar o volume escavado oco que é preciso descontar. Portanto, se estivéssemos aqui em torno do eixo do X, a reta era o que estava mais por fora e a parábola que estava mais por dentro, mas agora em relação ao eixo dos Y, temos a parábola mais por fora, temos a reta mais por dentro, então vamos ter que fazer o volume correspondente a esta parte toda, este cálice, se quisermos, ou este vaso, ou o que quiserem chamar, e descontar o cone que fica escavado lá dentro. Então, lembre-se, agora se estamos a girar em torno do eixo dos Y, torno do eixo dos Y, não é? Ui, fazer um Y com esta letra gorda não dá muito jeito. Em torno do eixo dos Y, então vamos descrever o raio. Qual é o raio, não é? O raio vai ser o X, não é? Isto é a distância e isto é que vai andar à volta. Você faz, não é? Isto vai andar à volta. Quando temos aqui uma coisa a girar, aqui a andar à volta, temos o X como raio. Portanto, vai ser a área de uma coisa destas vai ser π vezes x ao quadrado. E então isto é o integral desta coisa, desde y igual a 0 até y igual a 4. Não é? Reparem, aqui era no eixo do x, estávamos a girar aqui, o y era o raio e o x ia de 0 a 2. Agora no eixo do y, o x é o raio e o y vai de 0 a 4. Então vamos lá ver. Portanto, o que é que fica? Um integral de 0 a 4, antes de pormos lá outra vez, de 0 a 4, de π vezes x quadrado, mas o x quadrado é y, portanto podemos logo pôr π vezes y, menos o integral de 0 a 4 de π vezes, ora o x aqui é y sobre 2, portanto fica π vezes y sobre 2 igual ao quadrado. Vamos lá escrever, não é? π vezes raiz de y elevado ao quadrado, ou se quisermos π vezes y, não é? Portanto, corresponde à parábola aqui a girar, menos π vezes y sobre 2, não é? O x é y sobre 2, ao quadrado. E obtemos o volume. Está bem? Ok, está bem. Depois, na próxima vez, vamos também ver um bocadinho mais, há mais exemplos de cálculos de volumes, de revolução e sem ser de revolução. Tendem atenção também, que é importante nós lembrarmos que não basta chegar aqui e fazer uma conta. Também temos de ver se estas coisas se os resultados que obtemos fazem sentido, não é? Portanto, também, como quando pensamos nas áreas, temos a ver, bom, a área tem que estar entre tantos e tantos, também vai ser oportuno nós, antes de pormos a fazer contas, vermos, bom, este volume estará bem assim, estará bem assado. E agora, terminamos, como ainda temos tempo, com uma pergunta para pensar um bocadinho. Vou ver se eu faço aqui um desenho rápido, mesmo aqui nesta figura. Ok, fica melhor assim. Assim um retângulo, cor-de-rosa.
este retângulo, se nós girarmos o retângulo em torno do eixo do X, que figura é que obtemos, meus meninos? Toda a gente agora já deve saber o que é que vai dar, não é? Se girarmos este retângulo em torno do eixo do X, obtemos um... Logo, digam coisas, meus meninos. Pergunta fácil, de cara a cá. Um cilindro. Cilindro, muito bem. Se girarmos o mesmo retângulo em torno do eixo dos Y, o que é que obtemos? Um cilindro. Cilindro, ok. Será que estes dois cilindros têm o mesmo volume? Se não têm, será que conseguimos prever qual deles é que tem maior volume? Se é o cilindro gordo e achatado ou o cilindro comprido e fininho? O que é que vos parece? Deixa a pergunta no ar e se fica para refletir, não é? Portanto, se eu girar isto aqui, fico com um cilindro fininho, não é? Se eu girar isto ali, fico com um cilindro achatado e muito gordo. Qual deles é que tem maior volume? Fica como uma pergunta para pensar. Okay. Bom, ficamos por aqui. Hoje são 26, tínhamos um bocadinho mais cedo. E para a semana, é verdade, antes de terminarmos, para a semana, olha, uma boa pergunta do Gonçalo que eu vou já responder, mas antes disso queria-me lembrar que para a semana, na última aula, temos também o nosso último mini-teste. Eu sei que não é. Sobre primitivas integrais. O Gonçalo estava a dizer alguma coisa. Uma pergunta do Gonçalo é: um donut é um sólido de revolução? E o Grigori diz que é um cilindro oco. Não é bem um cilindro oco, não é bem. Vamos lá ver, vamos fazer um cilindro oco. Então, já agora, se quiserem, vamos fazer um cilindro oco num instantinho aqui. Num instantinho aqui. Vamos apagar isto. Vamos mostrar o que é um cilindro. Como é que fica um cilindro oco? Rapidamente. Portanto, se eu pegar, por exemplo, vou fazer agora aqui um retângulo. Se eu fizer aqui um retângulo e puser este retângulo a girar em torno do eixo dos Y, vai ficar um cilindro oco, digamos, e fica uma coroa cilíndrica, digamos, porque fica aqui um pedaço no meio. Não é? Portanto, quando é que aparece uma coisa oca? Quando há, digamos, há algum espaço vazio entre a figura plana e o eixo de rotação. Agora, o donut também é um sólido de revolução, sim, mas não é o mesmo que um cilindro oco. Vamos ver se consigo fazer o boneco para ilustrar de onde é que vem o donut. Vai acabar de não ficar muito perfeito, mas vamos ilustrar. Ver se isto fica... até fica, não é? Ok. Se eu pegar nesta bola e fizer isto agora girar em torno do eixo dos Y, vai dar um donut. Okay. Vai dar... Porque, ao fim e ao cabo, podemos pensar nisto e agora ver se eu faço aqui um... Não está muito perfeito, mas acho que dá para ver. Se eu unir isto ali com este dos Y, eu posso pensar assim, esta meia volta, esta semicircunferência a girar vai-nos dar aqui um sólido e esta segunda semicircunferência interior vai-nos dar a parte escavada, a parte do centro do donut, né? E assim vamos obter o donut. Se calhar na próxima eu trago um boneco mais perfeito para ilustrar. De facto, o donut é um exemplo de um sólido de revolução. Assim que se... Ok. Bom, terminamos então por aqui, meus meninos. E como disse, na próxima semana, na última aula TP, temos o último teste sobre primitivas integrais, naturalmente. Mas não vão sair perguntas sobre volumes, mas vão sair perguntas sobre áreas, naturalmente.